Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje, dia 29/6, mais uma live no Facebook Comandante Braga Oficial. Enquanto o pessoal vai entrando na nossa live, nós vamos aqui já iniciar fazendo a apresentação do Dr. Renato, bem como o tema que estaremos falando hoje para todos que nos acompanham, e depois os que irão também assistir essa live no Facebook Comandante Braga Oficial. Bem, o tema de hoje é um dos temas muito importantes para todos, das forças de segurança e também para toda a população, que é o que pode e o que não pode nas eleições de 2020. Hoje nós vamos falar com o Dr. Renato Ribeiro de Almeida, que é advogado, ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Eleitoral, entre outros diversos títulos e especializações que ele tem na área eleitoral. Uma das pessoas mais renomadas na área do direito eleitoral e hoje está aqui conosco para nos ajudar, onde irá tirar diversas dúvidas. Vou dar uma boa noite aí para todos, para o doutor Renato Ribeiro. E, doutor, palavra com o senhor, para o senhor poder se apresentar para todos aí, para a gente iniciar esse bate-papo aí sobre esse assunto aí tão importante que está em todas as redes, em todas as conversas de todas as pessoas. Boa noite, comandante. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui na sua presença, né, ainda que virtualmente. Comandante, que é o grande especialista, nome forte da segurança pública, entende tudo dessa matéria, e hoje eu vou colaborar para falar sobre direito eleitoral, que é um tema que eu me dedico, tanto na docência, como professor. Eu acho que está voltando o áudio do senhor, estou ouvindo duas vezes a minha... Isso. Então, atuo no direito eleitoral, como professor de direito eleitoral, em diversos cursos de pós-graduação, né, tanto em universidades públicas quanto privadas, tenho atuado bastante no direito eleitoral. Alguns aspectos aqui que eu vou tratar estão no livro Guia Prático de Direito Eleitoral, que está sendo vendido na Amazon. Atualmente é o segundo livro mais vendido da Amazon, no formato de livro técnico, né, claro, livro de ficção, acaba vendendo muito mais, é um e-book, Guia Prático de Direito Eleitoral. E está super atualizado. Então, nós vamos falar sobre o direito eleitoral. Meu nome, volto a dizer, sou Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pelo Mackenzie, e atuo mais de 10 anos com direito eleitoral em campanhas das mais diversas, de vereador, de prefeito, de senador, deputado federal, deputado estadual. Então, eu quero falar um pouco para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são candidatas, ou que são pré-candidatas, melhor assim dizendo, nessa eleição que vai ser tão diferente, tão árdua, que é a eleição municipal em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, em tempos de tantos desafios, tanto econômicos quanto na saúde pública. Comandante, tem que abrir o seu áudio agora. Boa noite, doutor Renato. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. O Henrique, o Nogueira, Carlos Rodrigues, Cláudia, Monteiro, Samir, Plínio, Francisco, a Marília, o Borges, enfim, diversas pessoas que estão aí nos acompanhando ao vivo. Então, Renato, inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que é a pré-campanha e a campanha propriamente dita, e o que se pode fazer no período de pré-campanha e no período de campanha? Bom, essa pergunta é muito relevante, porque, primeiro, pré-campanha. A pré-campanha, ela não é tão normatizada, ou seja, não há muita coisa escrita na nossa legislação sobre a pré-campanha. O que nós sabemos claramente sobre a pré-campanha é que a pré-campanha, ela não pode, em hipótese alguma, ser uma campanha de recursos. A pré-campanha, então,
não há envolvimento de recursos financeiros. Tem gente que faz campanha utilizando uma fábula já nas redes sociais, isso não é permitido. Se nós estivéssemos tendo essa conversa, comandante, em 2016, em 2018, em 2012, em 2008, e todos os anos anteriores que nós tivemos eleições, principalmente eleições municipais, teria gente que ia falar, olha, Renato, não é possível, isso não vai dar em nada. Agora nós temos casos até da ex-juíza, senadora Selma, que teve mandato cassado lá no Mato Grosso, mandato esse de senadora da República, teve mandato cassado justamente por gastos muito virtuosos na pré-campanha. Ela utilizou o que não podia utilizar na pré-campanha e foi cassada, teve o seu mandato cassado e o inelegível por 8 anos. Então, primeiro, não fazer gastos é a primeira etapa. É fazer simplesmente a divulgação do nome, mostrar que você tem ideias boas, que a pessoa tem ideias boas, que o pré-candidato ele tem características que destoam dos demais pré-candidatos, sem, contudo, pedir voto, sem, contudo, falar, olha, vote em mim, vou te cobrar, pode me cobrar na Câmara. Esse tipo de papo, esse tipo de denotação gera efetivamente um pedido explícito ou implícito de voto. Se o sujeito fala, olha, pode me cobrar, você sabe, você me conhece, pode me cobrar, isso não pode ser feito, porque foge bastante daquilo que é permitido na pré-campanha. Então, pré-campanha é promoção pessoal, é assim. Depois, na campanha, sim, é que se pode pedir votos, que se pode fazer o uso de recursos esses que devem, sim, ser por fonte ilícita, então por fonte dentro do Caixa 1, nunca o Caixa 2. É assim que se garante uma campanha justa, perfeita, dentro das regras do direito eleitoral, que são regras cada vez mais fiscalizadas, né? Regras essas que são fiscalizadas pelo Poder Judiciário Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pelos advogados, pelos servidores da Justiça Eleitoral, pelos servidores que cuidam especificamente da parte de contas, na prestação de contas. Então, é muita gente fazendo um trabalho muito sério para que as eleições corram sempre da melhor forma possível. Doutor, é muito importante isso daí. Boa noite, Amara, o Grabi, a Maria Toledo Pisa, Berenício, Simar, Marcos, Flávio Marcos, Lenine Povas, enfim, diversas pessoas que estão entrando em nossa live. Só desse nome aí, comandante, aí nós temos campeões, e olha só, o Lenine, lá do Mato Grosso do Sul, professor, mestre, um campeão do direito eleitoral, a Maria, o Samir, que é lá do Pará, o Ocimar, que é pré-candidato a prefeito em Itu, para você ver o tanto de gente que está nos acompanhando, gente da mais alta qualidade, hein? É um prazer poder estar com todas essas pessoas, e especialmente com o senhor, para poder nos ensinar um pouco aí, nesse momento aí de pré-campanha, e é muito importante isso. Pelo que eu vejo aqui, na pré-campanha, o que se pode fazer é ressaltar as qualidades pessoais do pré-candidato. Ele pode falar que é pré-candidato, mas não pode pedir voto, não pode ter gastos excessivos, enfim. Eu tive isso. Agora, eu tive vendo aqui algumas postagens no Facebook, outro dia, de um pré-candidato, inclusive uma pessoa divulgando, olha, estou aqui entregando cestas básicas com a equipe do vereador X, tal. Isso daí é permitido, doutor? Bom, eu costumo responder essa pergunta de uma forma, primeiro, de uma forma religiosa. Se a pessoa é religiosa, se a pessoa é cristã, não importa se católica, evangélica, espírita, que segue de alguma forma o cristianismo, vai me entender lendo a Bíblia. Na Bíblia, lá do Bom Samaritano, se você ajuda alguém, você não precisa se identificar, você não precisa dizer a que ou por quê, ou por qual razão você está ajudando uma pessoa. Simplesmente, se você tem bom coração, vai lá e ajuda alguém.
ou de forma discreta, coloca o dinheiro no envelope, entrega uma cesta básica numa entidade que tem uma série de entidades sérias no Brasil, e ninguém precisa ficar sabendo da sua bondade. É assim que se faz. Agora, quando se transforma uma doação num ato público, o sujeito faz um show, só falta colocar uma melancia na cabeça, faz um evento, chama a imprensa, isso deixa de ser doação. Se for em termos bíblicos, nós estamos aí diante de um pecado, né? Porque o pecado da soberba, uma série de situações que não são tidas como as mais cristãs. E se nós estamos falando de direito eleitoral, nós temos uma situação também bastante ruim, que é a situação de não respeito à legislação eleitoral. E como se não respeita a legislação eleitoral? Fazendo disso um show, fazendo disso uma exibição. E daí tem duas situações que eu gosto de delimitar, inclusive foi tema de um artigo, de uma entrevista na Folha de São Paulo, que o pessoal pode procurar no Google, vai achar facilmente o meu nome, falando na Folha de São Paulo justamente sobre isso, que é, bom, uma coisa é a doação do salário, tem políticos que doam os próprios salários ou que doam os seus próprios recursos. Quando acontece isso, você está diante de uma situação de abuso de poder econômico. O sujeito está fazendo um show, lá vai lá, pega o cheque, dá na mão do sujeito mais pobre ou no hospital e tira foto, chama a imprensa, tudo mais, fazendo isso. Aí é abuso de poder econômico, da cassação, inclusive do mandato, do registro, tudo mais. Tem uma série de implicações na justiça eleitoral. A outra é o uso do próprio poder público. Imagine um prefeito, um vice-prefeito, um secretário, um grupo de vereadores, como o senhor bem descreveu, usando o cargo público, usando recursos públicos, ou então a atividade pública, porque muitas vezes se recebeu doações da iniciativa privada, mas coordenado pelo poder público. E daí o sujeito sobe numa caminhonete, entra num caminhão, sobe nesse caminhão e começa a distribuir cesta básica para a população, mostrando, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou benevolente, olha como eu pratico benemerência. Não é por aí, porque daí você, inclusive, está fazendo abuso de poder político. Claro que essas doações devem ser feitas, essa entrega deve ser feita, mas essa entrega pode ser feita por um servidor de carreira da municipalidade, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, sem nenhuma conotação política. É assim que tem que ser. Tem que se afastar a ideia do personalismo, do patrimonialismo. A coisa pública não é de ninguém. A coisa pública ela é de todas. Então, se o sujeito está fazendo, eu costumo brincar, para que todos nos entendam, comandante, eu costumo brincar uma situação assim. O prefeito não é o Zé Gotinha. Então, uma campanha de vacinação. Se deixa o Zé Gotinha lá fantasiado dar a vacinação para as crianças. E não o próprio prefeito ir lá e vacinar as crianças para conseguir voto. O prefeito não precisa ser o Zé Gotinha, porque isso é ridículo. Isso é mais ruim a imagem dele do que benéfica. O que eu vejo aqui é o seguinte: tem que ser o mais correto possível. Daí nós temos algumas perguntas aqui, eu vou enumerando algumas que já chegaram aqui. Boa noite ao Alexandre Rolo, ao Fábio Guimarães. Tem uma primeira pergunta aqui do Fábio Guimarães. Ele pergunta assim, Antônio, usar o uniforme de guarda na foto do Santinho pode? Quer dizer, na foto do Santinho, na campanha, ele pode colocar a foto dele uniformizado de guarda municipal? Ou de policial militar, ou qualquer força de segurança? Eu entendo que não. Eu entendo que não e explico por quê. Porque a farda de uma força de segurança, ela tem o brasão um símbolo municipal, um símbolo estadual, um símbolo do poder público. E não se pode confundir um símbolo público. Eu acho que o som está um pouco ruim, comandante. Acho que tem que desligar. Está dando eco. Isso, vou começar de novo aqui. A questão da farda. Farda ou um uniforme de um determinado órgão público, não necessariamente só a farda, né? É que é muito comum, porque a farda é uma vestimenta bonita, imponente,
mas pode ser também um jaleco de um determinado hospital público ou qualquer outra coisa que faça referência ao poder público. Bom, não pode isso. Por que que não pode? Ainda que seja uma coisa identificadora da pessoa, geralmente essas fardas, elas fazem referência, evidentemente, e tem até símbolos, brasões, dizeres de elementos do poder público. E isso é, inclusive, crime eleitoral. Então, não pode ser utilizado de forma alguma. É uma coisa é identificação, mas é possível fazer uma coisa próxima, que lembre, mas que não seja exatamente. Então, muita gente utiliza uma roupa da mesma cor, tudo mais, mas a identificação tem um símbolo. O símbolo é um problema. Então, tem muita gente que eu já vi fazendo isso, colocar a bandeira nacional nas propagandas. A bandeira nacional é um símbolo máximo da República, da nação brasileira, verde, amarelo, tudo mais. Isso não implica dizer que o sujeito não possa fazer uma estilização da bandeira, alguma coisa que lembre a bandeira, mas que não seja necessariamente a bandeira. Essa é a sutileza, evitar símbolos, evitar lá também, nome de urna não pode ser o João da USP, Pedro de não sei onde, isso também não pode fazer referência a órgãos públicos, Zé da Caixa Federal, não pode nada disso. Eu sei que tem muita gente que se identifica dessa forma, mas a gente tem que encontrar soluções para que não gere no eleitor uma falsa impressão, muitas vezes isso acontece, de que determinada entidade, sei lá, a Polícia Civil, a Polícia Militar, esteja, de alguma forma, patrocinando uma determinada candidatura. O cargo que ele tem, um cargo, sei lá, vamos dar o exemplo do senador da República, Major Olímpio, mas ele não fazia referência, Major da PM de São Paulo, Olímpio. É só uma nomenclatura, daí sim, juiz fulano de tal. Juiz pode ser juiz de futebol, pode ser juiz de direito, pode ser juiz federal, pode ser uma série de coisas. Daí ele fala, não, mas não é juiz de futebol, é árbitro Zé da Silva. Então isso pode. O que não pode, que é uma alcunha, né, vamos dizer assim, uma espécie de apelido, o sujeito ficou conhecido dessa forma. Agora, o senhor mesmo, comandante Braga, todo mundo sabe quem é o comandante, mas isso não quer dizer que está utilizando de alguma forma o poder público, a nomenclatura do poder público, porque aí sim está criando ou até avançando a própria fronteira. Isso, muito bom, doutor. Então, porque na outra eleição também eu vi alguns candidatos, que inclusive hoje um foi reeleito deputado federal, outro estadual, usaram explicitamente fotos com o uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foram eleitos e estão nos mandatos. Para encerrar essa pergunta, então tem que estilizar, então, ou essa é uma inovação dessa eleição, de não poder ter no santinho com o uniforme? Porque eu vou até citar os nomes, que é público, né? Coronel Telhada, o Capitão Augusto, utilizaram fotos completamente uniformizados na campanha anterior. Fotos antigas, né? Provavelmente fotos antigas. Quando se fala em fotos antigas, se está falando da vida pregressa do sujeito. Então, isso é permitido porque faz parte da imagem dele. Então, eu fui juiz lá atrás, então vai fazer um vídeo do sujeito como juiz, ou fui policial civil, policial militar. Isso é permitido porque faz parte da história da própria pessoa. O que não pode é, atualmente, lá no comício fardado, né? Uma coisa daí é um pouco mais grotesco, né? E a legislação vai pedir. A pergunta principal é aquela questão do santinho, né? Então, a gente poderia fazer boa noite a Miriam, boa noite ao Bispo, Sebastião Bispo, Marília, Wiki. Bem, doutor, daí tem aqui, avançando já nessas dúvidas aí, nós vamos depois entrar na questão da fake news, da campanha, etc., tem algumas perguntas nesse sentido, mas mantendo aqui a linha das perguntas, eu pergunto para o senhor, na pré-campanha,
E na campanha, integrantes de forças de segurança, seja ele Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil ou qualquer outro funcionário público, ele pode fazer vídeos claramente para a campanha, dentro das unidades de trabalho, uniformizados, armados, e durante o expediente de serviço? Não, daí de forma alguma. Eu até me lembro que na eleição de 2016 e na eleição de 2018, eu fui convidado nas duas oportunidades para dar palestras para pessoas da área de segurança, das forças de segurança, em vários locais, tanto no estado de São Paulo quanto fora do estado de São Paulo, para falar justamente sobre essa questão. Então, não é permitida, de forma alguma, a utilização do espaço público, do equipamento público. Imagina, pode ser a viatura mesmo, não precisa ser dentro do prédio público, qualquer tipo de propaganda política. Isso é absolutamente proibido, ainda mais quando a gente está falando de forças de segurança. Então, eu sei que muita gente se empolga, mesmo na campanha, empolgado, não muito bem orientado, acaba fazendo vídeo, acaba ultrapassando essa linha vermelha aí da fronteira do que é permitido e do que é proibido. Isso é conduta vedada aos agentes públicos. Está previsto na legislação eleitoral, lá na lei eleitoral, do artigo 73 ao 77 da Lei 9.504, e isso já é alvo de muitas ações da Justiça Eleitoral, gerando multa e até cassação. Não raro nós vemos multas bem altas e depois também a cassação do registro ou do diploma, se o julgamento for depois, caça o registro da pessoa, o registro de candidatura, o diploma, então perde o mandato, falando aí um português mais simples para quem está nos acompanhando, tem o mandato cassado e, além disso, fica inelegível por 8 anos. Isso se até não perder o cargo ou função pública devido a um eventual sindicância, processo administrativo. Então, eu vi muito disso, comandante, muita gente faz aquele vídeo fardado, mostrando o cara poderoso, machão, tudo mais. Isso não é permitido. Também não é permitido aquelas falsas colocações, porque daí tem o brasileiro, ele é cheio de subterfúgios, né? Daí o sujeito fala, não, mas não é isso, olha só, na verdade, eles estavam fazendo uma festa de aniversário, ou estavam me dando parabéns, ou estavam me homenageando por seja lá qual for a razão. E homenagem, festa, essas coisas, ninguém é bobo na justiça eleitoral, né? Nem os adversários, muito menos o Ministério Público tão experimentado, e menos ainda os magistrados, os juízes eleitorais. Então, essas coisas travestidas de festa, de homenagem, de parabéns, de qualquer coisa, que tem finalidade claramente eleitoral, que fala de eleição, que fala, olha, você deve contar comigo, você deve, vou te cobrar alguma coisa, você cobra de mim, tudo isso gera cassação. Quem faz isso está jogando uma roleta russa, pode correr o risco, sim, de ter o mandato cassado, de ter o mandato fora já, ter a candidatura já impugnada logo de cara, tanto em termos de pré-campanha, quanto em termos de campanha oficial. Então tem que tomar muito cuidado. O servidor público, em horário do expediente, o que ele faz? Ele atende a população, ele atende aquilo que ele é designado. Se ele é um médico, ele trabalha como médico. Se ele é um policial, se ele é um guarda, se ele é um policial civil, ele atende a população na atividade que ele foi concursado. E assim por diante. Dentro do quartel, eu já vi uma vez um sujeito numa palestra perguntou se ele podia pedir para os amigos de farda dele distribuir santinhos, né? Era um policial militar naquela ocasião, candidato pela primeira vez. Eu falei, não, de forma alguma. E ele não fez. Eu sei que ele foi rigoroso em não fazer. Então, nem era do estado de São Paulo que fez essa pergunta. Mas é importante que se tenha em mente isso. A função pública, ela não pode se confundir com a atividade privada, com a atividade dos interesses privados,
ou com a própria política. Doutor, avançando aí para a gente finalizar essa pergunta, então as sanções vão desde a cassação do mandato, a impugnação, multa, etc. São sanções pesadas, pelo que eu entendi. Uhum. E nesse mesma linha, para finalizar essa pergunta, os apoiadores de determinado pré-candidato ou candidato, eventualmente já nas eleições, e eles podem fazer esse tipo de vídeo ou de campanha uniformizados no horário eleitoral, no horário de serviço, me desculpe, e também durante o período de trabalho, os apoiadores? Também não podem. Também eles recaem na conduta chamada conduta vedada ao agente público. Dá também sanções, as pessoas se tornam réis, o sujeito vai se tornar réu junto com o político. Não é necessário somente que seja o político o réu nesse tipo de ação. Então, corre o risco de ficar inelegível, corre o risco de perder o cargo ou função pública. Ainda mais em cidades. Eu vou te dar um exemplo do município de São Paulo, que eu conheço bem. O município de São Paulo tem a tão festejada lei da ficha limpa municipal. Imagine, se o sujeito é condenado à suspensão dos direitos políticos, ele está inelegível. Se ele está inelegível, ele é ficha suja. Se ele é ficha suja, ele não pode exercer cargo ou função pública. Então, isso vira um efeito cascata, corre o risco de perder o cargo ou função pública. O senhor bem sabe o quanto que é difícil passar num concurso público, sabe o quanto que é arriscado esse tipo de conduta. Então, eu deixo sempre o alerta para as pessoas que nos assistem, principalmente os nossos alunos de pós-graduação, tomar muito cuidado. Por exemplo, eu dou um exemplo, fugindo um pouco da área de segurança, mas permanecendo nessa temática. Eu escrevi um artigo chamado Conduta Vedada em Tempos de Internet. Esse artigo está no Tratado de Direito Eleitoral, em homenagem ao ministro Luiz Fux, né, presidente da STF agora, quando presidia o TSE, foi feito o Tratado de Direito Eleitoral. E lá tem um artigo meu, portanto, de 2018, falando para se tomar muito cuidado, principalmente com as postagens em redes sociais. Porque é bem verdade que lá atrás a campanha era na rua, o sujeito saía na rua, praça pública, tudo mais. Agora, em pandemia e época de rede social, a campanha é na rede social. Então, o sujeito é funcionário público, seja lá qual for o cargo, o efetivo, comissionado. Quando é efetivo é pior ainda, né? Porque ele não deveria se envolver com política de forma alguma. Daí ele vai lá nas redes sociais ou no WhatsApp e começa a pedir voto, a fazer campanha, em horário de trabalho. Isso não pode acontecer, porque em horário de trabalho você está servindo a população. É até difícil no horário de almoço, porque muitas vezes a pessoa não tem o ponto, então tem que provar que estava efetivamente no horário de almoço. É melhor que faça à noite, ou quem tem ponto mesmo, que seja no horário de almoço, ou então aos finais de semana, que você está... cada um tem a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, mas evite se fazer propaganda em horário de serviço, porque tem sempre alguém vendo. Você está postando lá nas redes sociais, tem alguém vendo, tem o Ministério Público vendo, tem adversários também de olho. Então, tomar muito cuidado, o que é institucional com aquilo que é propaganda política, que é interesse privado do próprio candidato ou dos seus apoiadores. Eu entendi. Então, os apoiadores que fizerem respondem junto com o pré-candidato e o candidato. Bem, uma outra pergunta aqui, doutor. O período de afastamento para servidores públicos que são pré-candidatos a vereadores, prefeitos, quando ele tem que se afastar do cargo público dele? Bom, nós temos aí mais de 800 cargos públicos possíveis dentro da estrutura municipal, estadual e federal. Uma série de cargos. Então, cada cargo tem uma data. Em geral, são 3 meses. É mais comum que sejam 3 meses antes das eleições a data do afastamento.
Mas há exceções, há situações de 6 meses, há situações de 4 meses, a depender do cargo. Daí o ideal é que a pessoa procure o site do TSE, coloque a palavra desincompatibilização, e lá no site do TSE ela pode procurar o seu cargo e ver se aquele cargo é 3 meses, 6 meses, 4 meses. Eu costumo brincar que esse caso eu não tenho decor. Eu não sei decorar 800 cargos e dizer, olha, aqui é 3 meses, aqui é 4, aqui é 6. Aí eu já realmente foge um pouco. Mas eu sei onde procurar, é muito fácil. É no site do TSE, é só colocar o cargo que aparece quando que tem que fazer essa saída. Tá certo. A regra geral, então, assim, o mais comum é que seja 3 meses antes, mas daí tem que analisar cada cargo para ver. Então, no nosso caso, da maior parte dos nossos aí que são pré-candidatos guardas municipais, então são 3 meses antes, deve-se pedir o afastamento do cargo. E eu estou aqui, ó, uma pergunta que eu tenho do nosso amigo Grabi. Desenho, animação por desenho, pode na pré-campanha e na campanha? Tipo, eu acho que a pergunta dele é se pode fazer um desenho animado, alguma coisa nesse sentido? Um desenho em si pode ser feito, não um desenho, o sujeito desenhou a si mesmo, uma coisa assim. Agora, a animação, principalmente quando a gente fala de campanha na televisão, ela não pode ser feita porque daí ela pressupõe uma certa computação, um certo arrojo. E as campanhas, elas devem ser as mais simples possíveis. Então, para quem estava acostumado nas eleições passadas, aquelas superproduções, parecia uma novela, o sujeito saía do céu, entendeu? Aquela coisa bonita, não pode mais isso. Agora é o sujeito lá na frente da Câmara, igual nós estamos aqui, fazendo a campanha diretamente. Bom, eu entendi. Então, uma outra coisa que eu entendi que as campanhas devem ser, então, simples, né? Porque tudo que se utilizar muito de forma profissional tem um custo, e daí entra naquele abuso do poder econômico, né? Que eu gostaria que o senhor falasse um pouco do abuso do poder econômico e também, não sei se é inovação, né? Mas eu já ouço falar muito do uso do poder religioso. O senhor pode falar um pouco desses dois temas aí? Eu vou falar primeiro do poder religioso. Abuso do poder religioso é um tema, só vou te pedir licença que eu te mostro aqui. Vou pegar aqui. Ok, pode ficar à vontade, professor. Já peguei. Esse livro aqui, ó, 48 visões sobre a corrupção, prefaciado pelo então juiz Sérgio Moro, um livro e que eu tenho a alegria de ser um dos autores, e eu escrevi justamente sobre o abuso de poder religioso. Naquela ocasião, isso em 2016, poucas pessoas falavam de abuso de poder religioso, agora é um tema mais comum, se fala muito mais. Então, eu fui um dos pioneiros a falar disso no Brasil, do ponto de vista científico e acadêmico. Abuso de poder religioso é uma linha muito tênue, porque a igreja, assim como as empresas, elas têm CNPJ. Então, eu começo a conversa dizendo, tem CNPJ. Se tem CNPJ, ninguém vê um CNPJ rodando ali na rua, né? Você vê pessoas físicas, fala, olha essa fábrica passando por aqui. Se tem CNPJ, não tem título de eleitor. Só tem título de eleitor quem é pessoa física. Então, se não tem título de eleitor, não vota. Se não vota, não participa das eleições. Isso quem diz é o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal Superior Eleitoral. Então, pessoa jurídica não participa das eleições. A igreja é uma pessoa jurídica. Então, a iluminação é paga pela pessoa jurídica, a água, o som, tudo ali está sendo pago por uma pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica dá mais ênfase a uma determinada campanha em detrimento a todos, ainda mais numa igreja, que é um lugar de grande circulação de pessoas, portanto é um lugar, embora seja uma entidade privada, o direito eleitoral encare como uma área pública, então se essa igreja faz isso, evidentemente que aí se tem um abuso do poder religioso por meio transverso, que é o abuso de poder econômico, que é a utilização de uma pessoa jurídica para fazer campanha. E tem o lado subjetivo, né?
Isso não é uma perseguição a religiosos, a católicos, a espíritas, a evangélicos, nada disso. A paz de santo, inclusive no artigo eu falo líder espiritual, líder religioso, para não dar nomenclatura qualquer que seja, rabino, não interessa qual é a denominação religiosa. Porque o que se vê muito, e aí há cassações, é o sujeito subir ao altar, o líder religioso fala, olha, esse daqui é o de Deus, eu sonhei com o anjo, com o santo, esse daqui é o cara de Deus, e se você não votar nele e votar no outro, você está votando no cara do capeta, e se quem é conivente com o capeta acaba indo queimar no inferno. Isso entra na cabeça, é engraçado para a gente, mas para a pessoa que é fiel, que vê naquela pessoa o líder em quem ela deposita a credibilidade da sua fé, isso é bem grave e acaba destoando para um campo que não deveria ser o campo da política junto com a religiosidade, né? Então, isso está gerando cassação. Eu cito sempre um exemplo, que foi o primeiro caso no Brasil, o apóstolo Valdomiro, nada contra o apóstolo Valdomiro, o líder religioso importante, ele fez uma celebração em Minas Gerais, na Praça do Relógio, para quem conhece Belo Horizonte, e lá ele chamou 2 pessoas ao altar, era uma celebração ao ar livre, e abençoou as pessoas e fez um pedido de voto explícito. Olha, esse daqui são nossos fiéis, gostaria que vocês dessem uma força para eles nas eleições e tudo mais. Um deputado estadual, um deputado federal. Os 2 tiveram o mandato cassado e de lá para cá a Justiça Eleitoral tem fechado cada vez mais o cerco para que não ocorra. Daí quem está me assistindo, de repente, fala, mas eu sou pastor, eu sou padre, eu sou pai de santo, eu sou rabino, eu posso me candidatar? Claro, claro que pode. Eu posso colocar lá o meu nome, Padre Amaro, sei lá, lembrando do livro. Pode colocar isso no santinho? Sim, claro que pode colocar, mas não pode usar a religião. Então, quer fazer a propaganda? Faz fora da igreja, faz em frente à igreja, faz na rua, faz na casa de alguém, não vai fazer dentro da igreja a propaganda. Ou então, eu vou pedir para o padre, para o pastor me apoiar. Ótimo, faz um vídeo com o padre e o pastor falando, olha, esse daqui é o pastor tal, ele me apoia, daí passa a palavra para o pastor, mas que não faça isso dentro da igreja e nem dando a entender que a instituição, a igreja, seja qual for a sua nomenclatura, que ela, enquanto instituição, está apoiando aquela candidatura. A pessoa física do padre e do pastor pode fazer o apoio, sim, desde que não seja dentro daquele espaço, né? Bom, então, aí ficou bem claro, e até esse exemplo, né? Já houve, então, cassação por abuso do poder religioso em Minas Gerais, nesse caso o senhor explicou aí. Então, não pode. Daí, especificamente, para fechar essa pergunta, o uso do abuso de poder econômico, propriamente dito. Abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, ele acontece quando se utiliza recursos de empresas, recursos de sindicatos, recursos não contabilizados, ou seja, o sujeito faz lá a prática do caixa 2, ou então ele extrapola grandemente o que é razoável numa campanha. Então, imagine aí um disparo em massa de WhatsApp alterando a vontade do eleitor. Isso é um abuso de poder econômico. Se você tem numa cidade 5 mil habitantes ou 5 mil eleitores, que seja, e se contrata 3 mil cabos eleitorais, você está contratando mais da metade da cidade para ser cabo eleitoral. Então, tudo isso é abuso de poder econômico. Fazer um showmício, não pode mais o showmício. A eleição tem que ser mais simples. Então, tinha gente que chamava cantores sertanejos. E eu mesmo vi show do Zezé de Camargo e Luciano, do Chitãozinho e Chororó, no passado, de campanhas. E o candidato a prefeito, ele mais era um locutor, uma pessoa que introduzia o show, porque as pessoas iam lá não para ouvir o prefeito falar, mas para ver o Zezé de Camargo e Luciano, o Chitãozinho e Chororó, etc., né? Então, isso não pode, evidentemente. Isso é o abuso do poder econômico. É o sujeito que tem recursos e fazer alterar a vontade do eleitor. Não pode de jeito nenhum. Ainda mais, é um outro tema que eu quero entrar, quando
se está se falando em fake news. Daí é pior ainda, né? Estou bem esclarecido. Boa noite a Lua, boa noite a Marlene Martins. Nós temos uma pergunta aqui do Samir, que daqui a pouco eu vou fazer ela, que ela está num outro contexto aqui. Então, ficou claro que não pode se ter o abuso de poder econômico, o abuso de poder religioso, o senhor já até citou um exemplo aí, de como ocorreu com cassação. E a questão do Samir aqui, ele está perguntando sobre a data da desincompatibilização, assim como todas as datas, né, de convenção, registro, etc., se elas serão alteradas conforme se for alterada a data das eleições. Eu acredito que sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso daí, se essas datas irão ser alteradas, se for alterada. Eu vi até agora há pouco uma reportagem que diz que no Congresso não há consenso ainda dessa alteração de data da eleição. Agora mesmo passou uma reportagem aqui que eu vi sobre isso. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão da data das eleições, o que aconteceria em uma eventual aprovação de prorrogação para novembro? Bom, a data da eleição, ela é um marco temporal importantíssimo, né? Porque é a partir dela que nós temos datas para frente e para trás. Então, a Justiça Eleitoral, por meio de resolução, teria que regulamentar isso o quanto antes, com a maior velocidade possível, porque nós estamos aí já na linha, na frente do gol para a convenção partidária. O que eu imagino? Claro que isso pode mudar, porque o Congresso Nacional pode deliberar de outra forma. Primeiro, existe uma resistência muito grande ainda. Se lá deliberado na quarta-feira, a Câmara pode aprovar ou não. Se a Câmara aprovar o adiamento das eleições, vai se contar todos os prazos conforme a nova data. Então, nós teremos aí a possibilidade de um prazo um pouquinho maior em relação às desincompatibilizações. Eu não correria esse risco, pediria já o afastamento desde já. Só que alguns prazos, mesmo que for 15 de novembro, eles não serão alterados, como é o caso da filiação partidária 6 meses antes das eleições. Nós ainda estaríamos antes de 6 meses das eleições, menos de 6 meses das eleições. Se for alterado para 15 de novembro, 6 meses antes daria 15 de maio. Então, ainda assim, não poderia ser feita modificação, a saída de um partido, indo para outro e tudo mais. A maior parte dos prazos serão mantidos. Eu imagino que, inclusive, será mantida o prazo de convenção partidária e de registro de candidatura. O próprio ministro Barroso assim sinalizou. Mantém todos os demais prazos e se altera apenas a data da eleição. Então, para quem é dirigente partidário, sei que o Samir é um excelente dirigente partidário lá no estado do Pará, né? Está nos assistindo com muita satisfação. Eu respondo essa pergunta. Tem muitos partidos que ainda estão patinando, que não estão acreditando muito nas coisas. Nós temos convenção partidária do dia 20 de julho a 5 de agosto. Essa data provavelmente será mantida, 99% que essa data será mantida. Nós teremos simplesmente um pouco mais tempo de campanha, de debate, de discussão. Então, é importante que os partidos se organizem. Tem muito partido que está irregular, tem muito partido que não está com as contas abertas. O senhor tem uma ideia, 6 contas a serem abertas para quem é dirigente partidário, para receber recurso feminino, recurso do fundo eleitoral, recurso do fundo partidário, recurso privado, recurso do fundo do partidário feminino. Então, são 6 contas que eu enumerei aqui. A parte de contabilidade eleitoral, tem muito partido que eu ligo para o sujeito e falo, ei, tá tudo certo? Ele fala, tá tudo certo, doutor. Você já abriu as suas 6 contas? Você está com tal certidão? Ah, não, então não está tudo certo. Então, as pessoas têm que correr bastante em relação a isso, porque vai ter gente que sequer vai conseguir lançar candidatura ou então receber recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Obrigado aí por esses esclarecimentos muito importantes. O Samir está agradecendo aqui, parabenizando a live. Nós
também aqui agora um outro tema aqui que foi muito perguntado aqui, eu até deixei já até um pouco para o final, que é a questão do fake news. Fake news, tanto na pré-campanha como na campanha. E como que será? Eu tenho visto que a Justiça Eleitoral está endurecendo com essa questão de fake news. O que o senhor acha? Como é que é essa questão do fake news? O que pode ser considerado um fake news? O senhor poderia falar desse tema aí que está sendo muito tratado aí em todos os aspectos? Bom, falo sim. Bom, questão da fake news. Primeiro, nós temos agora um crime previsto na legislação desde 2019, é crime a denunciação caluniosa com vistas eleitorais. O que é isso? É o sujeito ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência falando, olha, eu vi o tal candidato lá estuprando uma pessoa, um negócio assim, com finalidade eleitoral. Isso é crime. Então, fake news nesse sentido é pesado. A outra questão da fake news é que o próprio ministro Luiz Fux, quando era presidente do TSE, ele dizia que era possível se cassar mandatos caso fosse comprovado o envio de fake news, de modo a alterar a percepção que um dado eleitor poderia ter sobre determinados candidatos. Isso o próprio ministro Fux falou muito antes de Bolsonaro, muito antes de registro de Lula, muito antes de qualquer polarização nesse sentido. E agora nós temos no TSE uma ação para ser julgada ainda, que diz justamente isso, segundo os autores da ação, não estou dizendo que sim ou que não, mas segundo esses autores da ação, dizem que o presidente Bolsonaro, quando na campanha, teria utilizado um sistema de distribuição de fake news com recursos empresariais, e se isso for comprovado, repito, a justiça que vai dizer, se for comprovado, a penalidade é a cassação do mandato. A penalidade é justamente essa. E serve de alerta, né? Se é possível, eventualmente, se cassar um mandato presidencial por divulgação de notícias falsas, por divulgação que gere um efeito no eleitor, tanto mais numa campanha para vereador ou uma campanha para prefeito, no Brasil imenso que nós temos, né? Daí, imagina, uma fake news, uma campanha, isso numa cidade pequena, em 2 horas se alastra. É verdade. E ainda nessa questão do fake news, e uma notícia, que é o que o pessoal usa muito, parcialmente verdadeira. Quer dizer, pega uma questão e transforma aquela notícia, seja ela uma questão particular ou pública de um determinado candidato, de forma a mudar o resultado. É uma meia-verdade, vamos dizer assim. Isso seria considerado também uma fake news? Também é fake news, né? A fake news, para ela ter alguma credibilidade, ela tem sempre um ar, alguma coisa ali é verdadeiro, então a pessoa ela tende a acreditar, então ela não é de toda mentira, porque ela se torna, se ela for muito mentirosa, ela se torna muito fácil de ser detectada, né? Então, a natureza de uma fake news é que ela tenha essa característica de ela sugere, mas ela aumenta, ela dá uma interpretação que não é a real. Isso é muito comum. Então, o sujeito ele está sendo de alguma forma acusado de alguma coisa, tudo mais, e daí vem a conclusão que é esdrúxula. É assim que é. Então é muito fácil detectar fake news. Se não tem lugar nenhum falando sobre isso, aparece lá. É uma coisa assim aterrorizante. E daí vai falar, não, mas isso a Globo, a SBT, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, o Estadão, ninguém mostra. Bom, será que não mostra mesmo? Será que é verdadeiro? Por que não mostraria, né? Se é um reportagem, talvez eles mostrassem. Eles estão preocupados com a audiência. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com a seriedade desses sites de notícias criados em períodos de eleição, sem muita credibilidade. Então, tem muito disso, entendeu? Eu toda hora vejo lá, isso a Globo não mostra, isso a SBT não mostra, isso ninguém mostra. Mas será que é verdade mesmo? Tem que fazer uma ponderação.
Doutor, só para deixar claro também, eu queria que o senhor falasse para as pessoas o que é considerado uma pessoa ficha limpa, que pode concorrer nas eleições agora municipais. Bom, a lei da ficha limpa, primeiro, é aquela lei complementar 64/90, que foi alterada pela lei complementar 135 de 2010, aquele movimento, né? Então, quem é ficha limpa é quem não se enquadra na lei complementar 64/90. Ou seja, pessoas que não tiveram contra si reprovação de contas por ato doloso de probidade administrativa, que não tiveram contra si condenação por improbidade administrativa na justiça, que não tiveram em segundo grau, quem não tem contra si condenação criminal, quem não foi expulso do serviço público. Então é muito comum que algumas pessoas, o sujeito foi expulso da Polícia Civil, está inelegível, ficha suja, porque foi expulso do serviço público. Mesmo expulso do órgão de classe, o sujeito foi expulso da OAB, expulso do Conselho Regional de Medicina, perdeu a carteira dele de médico, também é ficha suja. Então tem uma série de situações que essa lei coloca, são muito extensas, para que diga quem é ficha suja. E quem tem condenação em segundo grau. Então lembra lá do caso do ex-presidente Lula. Se a eleição fosse hoje, ele continuaria inelegível porque ele tem condenação criminal em sede de segundo grau. É um marco, é uma coisa muito clara. Há condenação, não há condenação. Se tem condenação, está inelegível. Então, assim, o que eu vejo aí disso daí, e na maioria dos casos, né, então a pessoa tem que estar com seja qualquer tipo de condenação, pelo que eu estou entendendo, em segundo grau, né? Confirmado pelo órgão colegiado, né? Sim, segundo grau. Porque se dá mais segurança para as pessoas. Uma decisão de primeiro grau, ela pode ter sido equivocada, é muito comum que se altere. Segundo grau também, claro, pode ser equivocada, mas daí se busca os recursos, é possível conseguir uma liminar. A própria lei da ficha limpa, lá no artigo 26C, para quem é mais estudioso do direito eleitoral, permite que você prove no STF, no STJ, uma possibilidade de suspender os efeitos da condenação em segundo grau. Entendi. Bom, então, o ficha limpa, assim, em linhas gerais, né, lógico que cada caso aqui tem as suas especificidades, e aqui nós estamos falando em linhas gerais, então não, tem que ter algum tipo de condenação, né, confirmado pelo órgão colegiado, que é o segundo grau normalmente, né. Bem, nós já estamos caminhando aqui, doutor, uma excelente aula aí, brilhantes considerações aí para todos que estão assistindo e para os que irão assistir ainda. Eu já pediria que o senhor pudesse fazer umas considerações finais e dizer um pouquinho o que será permitido durante a campanha. Então, o senhor pode falar o que será permitido durante a campanha e já pode partir para as suas considerações finais. Bom, durante a campanha, vamos colocar a data, vamos colocar aqui uma data que seja a data do começo da candidatura após o registro, portanto, 16 de agosto, começo da candidatura. O que pode fazer? Pedir voto, pode impulsionar nas redes sociais, por meio do Caixa 1, evidentemente, pela conta de campanha. Isso tem que ser declarado a cada 72 horas, no máximo. Tudo que entra na conta de campanha, tudo que sai, o cidadão vai poder acompanhar no site da Justiça Eleitoral todos esses gastos, para que você veja como é que seu candidato está empregando os recursos, quanto que ele está gastando, quem que ele está contratando, tudo isso fica à disposição do eleitor. E o que não pode fazer? Não pode comprar voto, não pode dar vantagem ao eleitor, seja uma dentadura, um chiclete, uma meia, um brinde qualquer, uma camiseta. Nós vimos muito pelo interior o sujeito ter uma nota de R$20 colada com durex, né? Isso ainda é muito comum, que ele fala, olha, eu te dou aqui metade da nota, se eu for eleito, você recebe a outra metade. Eu te dou um sapato aqui, mas você vai ficar com o pé só.
e no dia seguinte às eleições eu te dou o outro pé. Tudo isso é compra de voto. Isso ainda acontece, não pode ser feito. Então, andar dentro da linha, fazer as coisas, pegar nota fiscal dos trabalhos, as contas vão passar sob um escrutínio. Não basta ter 700 mil votos e não aprovar as contas e depois cair por causa do Caixa 2. Tem muita gente bem intencionada, mas mal assessorada, que cai por conta dessas formalidades. São muitas formalidades. Então, quem é candidato não se vence uma eleição sem profissionalismo. Acabou aquele negócio de andar e fazer. Tem que ter gente para fazer vídeo, vai ter que ter gente para fazer o impulsionamento, para cuidar das redes sociais, tem que ter um contador, porque a lei assim obriga, um contador, alguém registrado como contador para analisar e para assinar a prestação de contas. Sem assinatura do contador é proibido, não dá para fazer a apresentação para as contas sem assinatura do contador. O mesmo serve para advogado. O advogado ele tem que assinar a prestação de contas, então é obrigatório a contratação de um advogado. Há problemas éticos na OAB que o advogado ele não pode doar os serviços. Então tem gente que fala, mas eu tenho aquele amigo que eu vou oferecer um cargo para ele vai ser secretário lá, ele vai fazer de graça. Esse cara vai estar correndo um risco ético na OAB de doar serviços de direito eleitoral, é proibido. Então tem uma série de coisas aí que tem que andar na linha para não dar problema. É uma série de regras. A campanha tem que ser a mais limpa possível. Bom, doutor, finalizando aqui, até as suas considerações, e aí uma opinião pessoal para o senhor aí, para todos os nossos seguidores, o senhor acha que as redes sociais, sejam elas Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc., serão determinantes para essa eleição de 2020, inclusive pela questão da pandemia, onde as campanhas pessoais estarão muito prejudicadas, como já estão na pré-campanha? O senhor acha que as redes sociais serão determinantes nessa eleição 2020, por conta da pandemia? Com toda certeza. Com toda certeza, comandante, o senhor tem toda a razão. A rede social ela vai ser preponderante, ela vai ser decisiva nessa campanha, até porque eu vou dizer pela minha própria experiência, se alguém chegar e me abordar na rua com o santinho, eu não vou pegar, vai que tem coronavírus, eu vou passar álcool gel no santinho, vai deformar a imagem, então eu mesmo não vou pegar. Isso pode me acontecer aí, né? Então, o importante é que as pessoas tenham muito cuidado em relação à pandemia, e a rede social vai ser fundamental. Agora, a rede social não é porque a gente está atrás do computador que pode fazer qualquer coisa, né? Vida louca, não é isso. Tem que fazer a campanha acontecer da forma mais correta também nas redes sociais, não é sair ofendendo a todo mundo. E nós vimos nas últimas eleições, Bolsonaro tinha 7 segundos para a campanha, mas fez uma campanha de rede social. Outros candidatos tiveram uma votação muito expressiva com rede social. O pré-candidato pelo Patriota, o Arthur Duval, chamado de Arthur Mamãe Falei também, do canal dele do YouTube, o Kim Kataguiri, a própria Joyce, o Eduardo Bolsonaro, foram pessoas que souberam utilizar as redes sociais. A deputada Janaína Pascoal também souberam utilizar as redes sociais. Então essa hoje é a nova arena da política, né? O Facebook, o Instagram, o YouTube, essa é a nossa nova praça pública. Walter, muito obrigado. Eu também acredito que as redes sociais serão determinantes, mas como o senhor falou, explicou aí de forma brilhante durante toda essa live, que sejam feitas de forma ética, seguindo a legislação, sem fake news, sem uso e abuso de poder econômico, poder religioso, da máquina pública, né? Porque na nossa área aqui, principalmente nós que somos funcionários públicos das forças de segurança, temos que tomar todos os cuidados com essa utilização aí da máquina. Não pode utilizar a máquina pública de nenhuma forma. Como o doutor falou, tem que fazer no dia de folga, no seu computador, na sua internet, sem uniforme,
sem usar nada na máquina pública, até porque, se usar fora a parte interna, tem a parte externa, tem a questão interna disciplinar, que é desvio da função na área de serviço, tem uma série de complicações. Então, nós temos que utilizar e ser corretíssimos para que as pessoas que eventualmente sejam eleitas lá na frente possam assumir os seus mandatos com tranquilidade, sem risco de impugnação, de multas e etc. Doutor, eu agradeço aí, senhor, todos que estiveram conosco, foi excelente, muito importante as explicações, aqui, todas as pessoas estão aqui parabenizando, agradecendo, por quê? São dúvidas que as pessoas têm no dia a dia e que, às vezes, erram pelo desconhecimento. Mas aqui o senhor esclareceu de forma muito tranquila, muito didática e muito esclarecedora para todos. Então, agradeço ao senhor, agradeço a todos que nos acompanharam e deixando aí nosso boa noite, uma boa semana a todos. Esteja com quem sempre esteve com você. Boa noite, um abraço, doutor Renato, um abraço a todos. Nossas saudações em azul marinho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.